Boa noite, então, meus queridos irmãos. Em 1864, quando Allan Kardec, em meio ao árduo trabalho de codificação da doutrina espírita, editou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele escreve logo na introdução do Evangelho que ele é o roteiro infalível para a felicidade humana. A felicidade sempre foi uma das grandes, se não a maior aspiração do ser humano. Mas, naqueles idos de 1864, nós tínhamos uma visão trazida pelas religiões tradicionais com relação à vida futura. Nós tínhamos o céu, tínhamos o inferno, onde almas ficavam em padecimentos atrozes, perpétuos, e onde as almas felizes ficavam numa contemplação, numa ociosidade, enfim. E ali tínhamos os estágios intermediários de onde os espíritos poderiam sair graças às preces de outras pessoas. Ou seja, esforço próprio, trabalho que eu pudesse fazer para melhorar a minha situação, praticamente não existia. Então isso se tornava um complicador, porque as pessoas também atravessavam a vida física entendendo que ser feliz ou não depois da morte do corpo físico era uma questão de se praticar alguns rituais, algumas fórmulas, alguns atos, enfim, que não tinha muito a ver com o seu esforço, com o seu mérito. Ou pagavam-se indulgências, fazia-se alguns sacrifícios, algumas promessas, recebia-se alguns sacramentos, e era assim que se consertava a felicidade futura e a própria felicidade durante a vida. E não raro verificava-se que as coisas não eram bem assim. Com o advento do Espiritismo e com o Evangelho dizendo que aqui no Evangelho de Jesus estava aquele roteiro infalível para a felicidade humana, era urgente que se modificasse a visão da vida futura para que o esforço das criaturas humanas verdadeiramente se verificasse para a vivência de todos esses preceitos que foram extraídos do Novo Testamento e condensados no Evangelho segundo o Espiritismo, porque aqui está apenas a questão moral daquilo que Jesus pregou. Então, em 1865, é editado a obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E esta obra, ela vem tratar exatamente disso, da felicidade humana, da felicidade do espírito depois da morte, e como é que ela se processa para que ele atinja esse estado feliz. E é muito interessante esta obra, porque ela tem duas partes. Uma parte mais teórica, falando do porvir, do nada, do temor da morte, uma série de assuntos relacionados com o sentimento experimentado, o estado dos espíritos na vida futura. E a segunda parte, nós poderíamos dizer que é a parte dos testemunhos, é a parte dos exemplos, onde vários espíritos, depois da morte, foram evocados na Sociedade Espírita Parisiense e foram ouvidos
e os seus depoimentos, as suas falas foram organizadas segundo o estado desses espíritos na erraticidade, ou seja, fora do corpo físico, e nos são trazidos aqui como exemplos. Então, nesta noite, nós queremos falar especificamente dos espíritos felizes, aqueles cujos depoimentos os colocou nesta categoria, porque afirmaram que estavam felizes, fruindo um estado de felicidade. É algo em torno de 15, 16, 17 depoimentos que nós temos na obra O Céu e o Inferno sobre os espíritos felizes. O primeiro depoimento é o depoimento de um membro da Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses. Ele se chama Sanson. E esse espírito, ele desencarnou no dia 21 de abril de 1862. E ele, muito antes, ele disse que fazia as orações dele e pedia que Deus lhe concedesse a oportunidade de, ao desencarnar, recobrar logo a lucidez, e que lhe fosse permitido, ao ser evocado, retornar e dizer para os companheiros de estudos da Sociedade Espírita Parisiense como é que tinha se processado a sua desencarnação, como é que ele estava, como era o mundo onde ele vivia. E como aquela era uma época de pesquisas científicas para a codificação do Espiritismo, isto lhe foi oportunizado. Então é muito interessante. Sanson, ele foi evocado logo depois da sua desencarnação na Câmara Mortuária. Ele ainda não tinha sido sepultado e os companheiros da sociedade o evocaram através de um médium e ele então se manifesta, o Sanson. E o que fica muito claro assim do extenso depoimento que ele traz é o seu grau de humildade, porque ele diz que achava que aquilo era a única contribuição que ele verdadeiramente poderia dar à sociedade, já que ele era um membro inútil. Ele se diz assim: sou um membro inútil dessa sociedade, quero dar a minha contribuição. Então ele é evocado na Câmara Mortuária e ele então vai dizer que ele recobrou a lucidez 8 horas após a sua desencarnação. Descreve o mundo, o que ele vê, qual a visão que ele tem, quais os espíritos que o estão acompanhando e qual a sensação que ele tem. E aí é importante lhe dizer: eu hoje tenho consciência que eu cumpri o meu dever, com muita abnegação, com muito devotamento. E é isto que os espíritos aqui, os benfeitores, o seu anjo guardião, enfim, que me acolheram, atribui ao meu estado de felicidade. Então, vejam, não era nenhuma situação do mundo, não era nenhum status, nem o fato de ser espírita, o fato de pertencer à Sociedade de Estudos Parisienses, mas o fato de ser um homem que havia cumprido com o seu dever. Dias depois, ele é novamente evocado. E aí quem fala é um outro espírito que o acompanha. E o espírito diz nestas palavras: esta é a morte de um justo. Então é muito interessante a gente adquirir esse livro e ler o depoimento de Sanson, porque é um estímulo para a vivência do Evangelho. A vida dele, tudo que está descrito ali, mostra a condição que nós adquirimos para morrermos bem, se bem vivermos. Ali também vai ter um espírito chamado Jobar, que também era membro da Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses. Vejam que aqueles que participavam daquele grupo, foi o primeiro centro espírita do mundo, a Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses,
Então, foram aqueles precursores que iniciaram os estudos do Espiritismo na França e no mundo. E é claro que todos eles também deixaram as suas contribuições e quando desencarnavam eram evocados na Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense para que eles pudessem dar os seus depoimentos. O que nós pensamos aqui da comunicação do espírito do Sr. Jobard é que ele refere que ele via Lázaro e Erasto, o espírito de Lázaro e de Erasto, que são espíritos que auxiliaram na codificação do espiritismo. Nós vamos ver várias mensagens nas obras básicas assinadas por Erasto e assinadas por Lázaro. E ele diz que via Erasto e via Lázaro, e que também via à distância a luminosidade do Espírito de verdade. O Espírito de verdade, como nós sabemos, é o próprio Cristo. Então a gente já tem uma dimensão do estado de felicidade que esse Espírito usufruía depois da sua desencarnação e também o seu grau de elevação espiritual. Mas não eram só os homens que eram evocados, né? Eu quando comecei a pensar, disse, bom, agora vamos em busca dos espíritos femininos, né? Para terminar de uma vez por todas com esse assunto, se alguém ainda tem suspeita que mulher não tem alma, né? Elas foram evocadas. Então, tem um espírito que se intitula Senhorita Emma. A Senhorita Emma, ela sofreu um acidente e se queimou, um acidente com fogo, e teve uma queimadura muito dolorosa, e ela sofreu longo tempo com estas queimaduras, mas sempre com muita resignação, sempre atribuindo ao sofrimento um valor educativo. Então, quando ela desencarna, ela relata que tão logo ela desencarnou, cessaram todas as dores, todos os padecimentos, que o estado de espírito que ela nutria era alguma coisa que ela não podia definir, tão bom que era. E ela então passa a agradecer aquele corpo que teve, a enfermidade, o acidente, e uma das coisas que ela diz, né, que o grande desejo que ela nutria era que a sua mãe também se tornasse espírita, porquanto foi a doutrina espírita que deu a ela esta condição de suportar o sofrimento, de passar por ele e de, após a desencarnação, ter a possibilidade de recolher como felicidade todo aquele sentimento de resignação que ela teve. E uma das comunicações assim mais lindas que a gente pode ver é uma comunicação que daria um romance, né? Quem gosta de romance, e eu vi que alguém escreveu sobre ela, até foi atrás desse livro. É uma comunicação atribuída a um espírito que se intitula Condessa Paula, da nobreza francesa. Ela desencarnou aos 36 anos de idade, e a descrição das virtudes desta mulher, que era rica, ela diz no seu depoimento que ela foi uma pessoa feliz desde a terra, que ela não se recorda na vida terrena de ter tido nenhum desgosto, nenhuma razão para ser infeliz. E aí está o grande mérito desta mulher, que era caridosa, era indulgente, era cumpridora dos seus deveres matrimoniais, porque o esposo era alguém que tinha um alto cargo na corte francesa. Então, ela era uma pessoa extremamente gentil e doce com os seus subordinados, com os criados, com todas as pessoas que a serviam. Ela sempre tinha assim, uma palavra amiga, ela sempre tratava as pessoas como se todas as pessoas fossem ela mesma, né? Ela diz que tratava os outros
cumpria o primeiro mandamento: faça aos outros o que gostarias que os outros fizessem. Então a Condessa Paula, ela tem esse grande mérito, porque nós sabemos que a riqueza é uma prova maior do que a pobreza. Aqueles que, como nós que somos pobres, ou aqueles que são mais pobres do que nós e muito miseráveis, por vezes acham que a miséria é a maior de todas as provas. Não é. Os Espíritos deixam isso muito claro. A miséria, ela é uma prova que exige resignação, mas a riqueza é uma prova porque ela nos estimula todos os tipos de abusos e de excessos. Então a Condessa Paula, mesmo atravessando essa existência com todas as riquezas, não experimentando nenhum desgosto, ela soube manter uma vida digna, reta. Então é um testemunho muito belo, assim, de Deus. E outra coisa que ela refere que ela teve inúmeras reencarnações, onde ela experimentou a miséria para credenciar-se depois a experimentar a prova da riqueza. Então, é muito interessante, né, o depoimento da Condessa Paula. E há também muitos depoimentos de jovens desencarnados. Jovem Vitor, que era um funcionário do porto. Nós sabemos, até hoje, naquela época muito mais, o ambiente portuário é um ambiente de promiscuidade. E o jovem Vitor, ele tinha uma doença grave, que ele ocultou da mãe, porque ele tomava conta da mãe sozinho. Todos os recursos pequenos que ele recebia do seu salário como prático do porto, ele empregava para cuidar da mãe. Então, foi um jovem que nunca colocou o pé em uma taberna do porto, nunca se envolveu em nenhuma daquelas ações que eram tão comuns aos jovens da idade dele. Então, quando ele desencarna, é muito interessante, porque ele sabia que a mãe ficaria sozinha e ele precisava consolá-la. Então ele convidou a mãe e disse: olha, eu quero que você deite e descanse, porque eu também preciso deitar e descansar um pouco. E ele deitou e fez uma prece em voz alta. E ela estava no mesmo cômodo, ela fecha os olhos e ela vê quando uma luz entra no ambiente, e naquele foco de luz vem ele, já estava desencarnando. Então ele vem, abraça a mãe e diz para ela que ela tenha fé, porque ela jamais ficará desamparada, que almas caridosas, enfim, seriam buscadas por ele para que lhe dessem assistência. Dias depois ele é evocado na Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses, onde ele pede então auxílio para a mãe, que havia ficado sozinha. Então tem muitos depoimentos belíssimos que são um estímulo, porque muitas vezes, embora nós estejamos estudando a doutrina espírita, embora a vida futura para nós se anuncie como uma realidade, quando nós estamos passando pelas dificuldades, atravessando as nossas provas, nós não conseguimos valorizá-las muitas vezes como elas merecem. Isso não significa que nós nos quedemos num estado de acomodação e que não nos esforcemos para transformar as situações difíceis que vivemos. Não é isso. Mas, quando nós percebemos que mesmo diante do nosso esforço, as nossas lutas, as nossas dores, elas continuam, é sinal de que nós estamos ante um testemunho que vai nos conduzir, se bem suportado, se não nos revoltarmos, se compreendermos a um estágio feliz, que pode ser até nesta vida. Às vezes nós atravessamos tempos difíceis, sofridos,
E diante da resposta dada à vida, nós, então, logramos uma situação melhor ainda nesta vida. A felicidade, ela é algo que está tão presente nas nossas vidas que existe um paizinho pequenininho, o Butão, lá no Himalaia, né? O Butão, ele já instituiu o FIB, a felicidade interna bruta. Significa o quê? Que todas as leis que são elaboradas no Butão, antes de elas serem aprovadas, elas passam, são submetidas a esta forma. Isso vai trazer progresso material ao povo? Sim. E isso vai trazer felicidade ao povo do Butão? Se este último índice, o FIB, não estiver adequado, a lei não é levada para aprovação. Então uma coisa única no mundo, né? É uma coisa única isso, os governantes levarem em consideração a felicidade interna bruta do seu povo. E hoje nós também temos muitos cientistas, em 2014 saiu uma notícia, né? Encontramos a fórmula da felicidade. E a fórmula da felicidade, quando a gente olha assim, ela é uma série de elementos que eu não consigo definir o que diz ali, mas ela é uma diferença, assim, um equilíbrio, segundo dizem os cientistas que a pesquisaram e que a divulgaram. É o equilíbrio entre a nossa expectativa e o resultado. Ou seja, quanto mais expectativa você tem em relação a alguma coisa, quando ela acontece, menos felicidade você tem. Quanto menos expectativa, mais felicidade. Isso em linhas muito pobres, o que eu estou dizendo. Mas, o que aconteceu? A fórmula já está fazendo água. Porque há uma confusão básica na fórmula. É uma confusão entre alegria e felicidade. Nem sempre aquele que está alegre é feliz. E nem sempre aquele que é feliz está alegre. Porque a felicidade é uma máxima lá do Eclesiastes. O Eclesiastes é um livro do Antigo Testamento. A felicidade não é deste mundo. E nós, atrapalhadamente, usamos essa frase para dizer que nesse mundo não é possível ser feliz. Não é isso. A felicidade não está nos valores deste mundo transitório. Então, a felicidade não está na beleza. A felicidade não está na saúde física. A felicidade não está no poder material. A felicidade não está nos recursos financeiros. Porque todas essas questões, elas são transitórias. E elas precisam ser colocadas a serviço da vida do Espírito. A felicidade é do mundo do Espírito. Esteja ele na terra ou esteja na espiritualidade. E a felicidade também não depende de lugares estabelecidos. Nós podemos ir para o Butão, nos mudarmos para lá. E apesar de todo o cuidado dos governantes, para que o povo seja feliz, nós podemos ser infelizes. Porque a felicidade está na proporção das nossas imperfeições. Quanto mais egoísta eu sou, mais infeliz. Quanto mais orgulhoso, mais infeliz. Quanto mais invejoso, mais infeliz. Quanto mais maledicente, mais infeliz. Quanto mais humilde, mais feliz. Quanto mais simples, mais feliz. Quanto mais altruísta, mais feliz. Então nós podemos estar no mesmo lugar, uns experimentando felicidade e outros sendo infelizes. E aí eu fiquei pensando, se o Evangelho segundo o Espiritismo é um roteiro infalível para a felicidade humana, a fórmula
está ali. A fórmula para a felicidade está aqui. E aí fiquei pensando que todos os filósofos cristãos sempre atribuíram a felicidade como sendo a conquista do reino dos céus. O reino dos céus está onde? Diz Jesus. O reino, quando vos disserem que o reino dos céus está aqui, está acolá, não creiais, porque o reino dos céus está dentro de vós. Então, eu creio que a fórmula para a felicidade é essa que está aqui. Reino versus dos dividido por céus. Então, como eu descobri essa fórmula há bem pouquinho tempo, há 2000 anos, eu ainda tenho que ler como é que ela é, né? Reconhecer-se como necessitado dos bens espirituais, a humildade, mais o esquecimento das ofensas, o perdão, mais a inteligência iluminada pela razão. É o segundo mandamento, instruí-los. Mais não fazer aos outros o que não gostarias que os outros vos fizessem. Mais o consentimento da razão e o consentimento do coração, que é obediência e resignação. Vezes o desprendimento dos bens terrenos, mais oração e vigilância, mais sabedoria e prudência. Então, tudo isso multiplicado por isso, vai poder ser dividido por nós em caridade para com todos, na espiritualização das relações entre os encarnados e os desencarnados, a união sincera e fraternal entre todos e a condição de servir a todos. Tenho certeza, meus queridos amigos, que esta é a fórmula da felicidade que nós temos aqui e que os espíritos entrevistados aqui revelaram também ter descoberto nas suas vidas. Vamos lá? Vamos para os nossos laboratórios, que são as nossas vidas de relação. Testarmos esta forma. E se ela não funcionar, vamos ver onde está o elemento que está faltando. Porque ela vem sendo testada através dos milênios. E quem verdadeiramente consegue a experiência vitoriosa dá testemunho disso. Que Deus nos abençoe.